Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma graça de Deus nós estarmos juntos para meditarmos a palavra do Senhor, para estudarmos, para nos aplicarmos, para nos debruçarmos sobre a palavra, porque a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida a cada dia. Nós nos colocamos na presença do Senhor, invocando o seu nome santo, poderoso sobre nós, pedindo, Senhor, venha em nosso auxílio, apressa-nos em socorrer-nos, dai-nos, Senhor, tua bênção, para que sejamos iluminados, dirigidos, guiados, conduzidos pela tua palavra. Nós queremos viver tua palavra, Senhor, é por isso que nós invocamos teu nome sobre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bênção, meus irmãos e minhas irmãs, a cada dia meditarmos a palavra de Deus em nossa vida. Nós estamos estudando o Evangelho de São Mateus. É uma riqueza ver que Mateus, o cobrador de impostos convertido a Jesus, nos dá a graça de ser um dos evangelistas. E o evangelho dele, tão rico em conteúdos, é, na verdade, uma oportunidade para nos aproximarmos do senhorio de Jesus, da verdade de Jesus, do amor que Jesus trouxe a nós do coração do Pai. Abrindo a sua Bíblia, por favor, marque ela em Mateus 16, de 1 ao versículo 12. Coloque a data de hoje e coloque Mateus 16, de 1 a 12. Vamos juntos? A gente é como um caçador de pérolas. Vamos meditando o texto e do texto vamos já saboreando as pérolas preciosas, os ensinamentos preciosos de Deus para a nossa vida. Seja uma ordem de Deus, seja uma promessa de Deus, seja uma mensagem de Deus, seja um princípio eterno que o próprio Senhor concede a nós por meio da sua palavra. Vamos juntos? Os fariseus e os saduceus aproximaram-se para pô-lo à prova. Pediram-lhes que mostrasse um sinal do céu. Jesus respondeu-lhes: no fim da tarde dizeis, vai fazer tempo bom, pois o céu está avermelhado. E de madrugada, hoje, teremos tempestades, pois o céu está vermelho, sombrio. Sabeis distinguir o aspecto do céu, mas não reconheceis os sinais dos tempos? Geração má e adúltera. Busca um sinal, mas não lhe será dado sinal algum, a não ser de Jonas. E deixando-os, retirou-os. Vamos pegar esse princípio do versículo número 4, anota aí na sua Bíblia, Mateus 16, 4. São essas definições de Jesus. Claro, quando ele reconhece que uma geração é má e adúltera, má porque o mal está no coração, e adúltera porque de fato adultera, transgride a lei, a graça, o amor de Deus. E o mal dessa geração, além da incredulidade, é a perversidade, porque está pedindo um sinal. Ora, quem conhece as Escrituras está lá bem claro: não será dado sinal algum a não ser o sinal de Jonas. Então, eu queria que esse princípio ficasse gravado bem forte no nosso coração. Jesus está dizendo a eles, fariseus e saduceus, eram os religiosos mais eminentes, eram os religiosos mais assíduos nas práticas da lei judaica, mas Jesus dirigindo a eles, porque é eles que querem pôr Jesus à prova. Então, nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Tem duas coisas importantes para nós olharmos e recordarmos do profeta Jonas, lá no Antigo Testamento.
você vai se recordar que Jonas trouxe duas coisas importantes para aquela cidade de Nínive. Uma cidade onde todos estavam tomados pelo pecado, vivendo realmente uma desobediência, uma desordem em relação à lei e à graça de Deus. Jonas veio e convocou aquela cidade toda para que em nome do Senhor se penitenciasse, ou seja, deixasse de fazer os pecados e mudasse, se convertesse, vestiram-se de sacos de cinza e o povo penitenciou. E a penitência, ela purifica-nos do pecado. Então esse é o primeiro sinal. A gente precisa se penitenciar. Precisamos nos purificar dos nossos pecados. Então Jonas foi um sinal de conversão. Quem quer se converter, precisa primeiro querer se converter. E para se converter é preciso penitenciar. Ou seja, determinar-se a não viver mais aquele pecado. Pense, por exemplo, na nossa língua. A gente se conformou com os pecados da língua, por exemplo. Para algumas pessoas é normal falar mal dos outros, fofocar, dizer o que não deve. Põe essa língua de penitência. Ponha mesmo. Faça propósitos de fazer jejuns de profundo silêncio, calar-se, penitenciar a si mesmo. Não basta só ir lá no padre, eu pequei, eu falei mal da vida dos outros. Ora, penitencie aquilo que te levou a fazer mal. Então, o sinal de... O que eu estou dizendo agora, por exemplo, do exemplo da língua, aí é cada um olhar o vício que tem, o pecado que tem. Se a pessoa tem o pecado, o vício, o cigarro, por exemplo, é um vício, a bebida. Se a pessoa não se penitenciar, não se vigiar, não fazer um propósito, ela não for violenta com a sua própria natureza, a natureza vai continuar se rompendo ao pecado. E a penitência, por isso que a pregação de Jesus começa justamente convocando a penitência, a fazer penitência, é justamente onde a gente vai trabalhar, mortificar os nossos sentidos, para que os sentidos não tendam para aquele mal, para aquele pecado. A gente precisa cuidar, porque muitas vezes os nossos sentidos estão mal inclinados. O olhar, o falar, o sentir, e todos os nossos sentidos, é preciso penitenciá-los. O segundo sinal de Jonas, e aqui é o sinal mais profundo ainda, é Jonas ter ficado 3 dias na baleia, na barriga dentro da baleia. E ali ficando, depois Jonas saiu, a baleia o cuspiu para fora, e ali Jonas saiu, novo, ou um homem vivo mais do que nunca. Um sinal. Jesus, o Filho do Homem, vai passar 3 dias no túmulo. E ao terceiro, o túmulo, a graça irá colocá-lo para fora e ele vai ressuscitar. Então não fique só na lembrança, na recordação, ou apenas... Não, é preciso entender aquilo que significar. Se eles prestarem atenção, o Filho do Homem, ele há de ser engolido pela morte, mas no terceiro dia ele há de ressuscitar. Então, se nós precisamos de um sinal, é o sinal de Jonas. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas buscando sinais. Tem gente que precisa ver alguma coisa, tem que receber alguma rosa, Não! Se você precisa, fazer o quê? Mas se até agora a ressurreição de Jesus, Cristo vivo e ressuscitado, não é suficiente para nós amarmos a Deus, nos voltarmos, nos convertermos, eu não sei o que será. Para algumas pessoas é importante, sinal no sol. De vez em quando as pessoas mandam aí fotografias, olha o que aconteceu. Eu até olho, mas para mim não vai dizer muito. O que diz muito é quando eu olho para a Eucaristia e olho nela, ali está Jesus vivo e ressuscitado. Se nós não nos encontramos com Jesus vivo e ressuscitado na Eucaristia, os outros sinais podem até ser um alerta. Ok, maravilha. Mas se não me conduz ao encontro de Jesus vivo e ressuscitado, nenhum outro sinal será suficiente para nós. Indo para a outra margem, os discípulos se esqueceram de trazer pães.
Jesus lhes disse, atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui está uma ordem de Jesus, está no versículo 5. Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Você vai se recordar que o fermento deles se chama hipocrisia. Também é uma ordem de Deus para nós hoje. Se guarde de toda e qualquer hipocrisia. O versículo 7. Eles então começaram a comentar entre si e dizer, é porque não trouxemos pães. Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que comentais entre vós, fracos na fé, que é por não terdes pães? Ainda não entendeis, nem vos recordais os 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei de pães? Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aqui uma ênfase maior no versículo de número 11, tá? Então aqui está essa ordem mesmo, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Se além do fermento dos fariseus ser a hipocrisia, o outro elemento que nós devemos nos guardar do fermento farisaico e dos saduceus é da incredulidade. É de nós não sabermos ler os sinais de Deus, a manifestação de Deus. Puxa, o Senhor que multiplicou os pães, Ele que pegou 5 pães e alimentou uma multidão, Ele que pegou 7 pães, ou seja, ali é um sinal messiânico, ali é um sinal da presença de Deus. Nós viveremos uma religião farisaica, hipócrita, quando a gente não se deixa converter pelas manifestações amorosas de Jesus no meio de nós. Se a Eucaristia, que é o pão da vida, se a Eucaristia, que é a manifestação viva do amor e do poder de Deus, não nos converte, eu acho difícil qualquer outra realidade nos converter. Vamos agora conosco o queridíssimo Padre Antônio Xavier. Nesse trecho interessante que estudamos hoje do Evangelho de São Mateus, nós encontramos uma expressão muito comum ali da parte de Jesus, que é essa de sinais, né? Especialmente como sinais dos tempos. Essa expressão sinais dos tempos tem a ver, claro, como ele conta aqui, com questões que eram mais meteorológicas, né? Alguém que vê uma nuvem, fala, vai chover, o tempo que mudou, a percepção das estações do ano, de quando as coisas ficam diferentes, e lembrando que cada mudança, cada sinal, ele é acompanhado por um tipo de atitude da parte da pessoa. Está chovendo? Você vai precisar do guarda-chuva, vai precisar cuidar de determinada coisa, né? Tem coisas que pode fazer, tem coisas que não pode, coisas assim que estão em jogo desse evangelho. Mas quando Jesus coloca isso, não está buscando, claro, né, nossa atenção sobre fenômenos meteorológicos, a gente não precisa disso, mas está lembrando o seguinte, que nós também devemos fazer a mesma coisa, ter a mesma percepção e nos precavermos à medida que os sinais dos tempos vão ocorrendo conosco. Aqui não quer dizer simplesmente sinais de que ele está voltando, não quer dizer simplesmente sinais de que vai ser isso, vai ser aquilo, não, mas sinais às vezes de que o tempo vai ficar difícil, de que vai ser mais exigente, de que vai ser mais complicado. Isso é importantíssimo, porque quando você está diante de uma coisa que você percebe que você vai entrar em uma fase muito exigente, você precisa saber economizar. Economizar energia, economizar paciência, economizar-se de situações desgastantes. Alguém que tem na sua casa um problema muito mais grave, muito mais sério, coisas para acertar, precisa de mais silêncio, precisa se precaver das coisas, porque se ficar exposta sempre ao desgaste, vai terminar se desgastando e morrendo ali naquela situação, porque você vai gastar as forças interiores que você tem. A situação ficou mais difícil, precisa rezar mais, precisa se dedicar a isso. E ao mesmo tempo, quando as coisas ficam mais tranquilas, a gente tem que saber como viver também o tempo da alegria. E é isso que Jesus aqui quer dizer. Nós somos expertos em prestar atenção em sinais meteorológicos, mas nós deveríamos também, com o nosso coração, prestar atenção no clima
de relacionamentos, de casa, de trabalho, de tudo que está em torno a gente, para que a gente não venha permitir que uma situação adversa venha nos pegar de maneira desprevenida e aí terminemos, no final das contas, por faltar com a caridade ou não conseguir responder à altura. Por isso, os sinais dos tempos aqui quer dizer atenção geral com a vida. Até mesmo porque é dessa atenção que vem o conteúdo da nossa própria oração, porque nós rezamos com a nossa vida, rezamos com aquilo que de verdade ocorre, não simplesmente com ideias, né? E isso é importantíssimo. Por isso, atenção, seja sempre muito minucioso na observação dos sinais dos tempos. Senhor Jesus, Mestre da vida, ensina-nos, Senhor, o caminho da vida. Liberta-nos de toda hipocrisia, liberta-nos de toda incredulidade e dai-nos voltar-nos de verdade, Senhor, para a Tua palavra, para que possamos nos penitenciar dos nossos pecados e vivermos uma vida evangelicamente autêntica. Que nós sejamos convertidos pela Tua palavra, Senhor, que nós encontremos na Eucaristia, que nós encontremos na Tua ressurreição a luz que ilumina e que dá sentido a toda a nossa vida. Jesus Mestre, Jesus vivo, Jesus, Tu és o Senhor. Conduza-nos, ó bom pastor, para que o nosso coração Te siga como boas ovelhas do Teu redil. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz do Senhor, nosso Deus, que brota da Sua palavra viva, palavras de vida eterna, possa conduzir a cada dia a nossa vida. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.